Agradecer-vos o convite para me juntar aí aos vários testemunhos que têm dado, dar-vos os parabéns também pela iniciativa. É muito importante que este período da história não fique refém do higienismo das comemorações oficiais, que é o que tem acontecido um bocadinho cada vez que se celebram as datas à volta do 25 de Abril e a importância que elas comportam. É muito modesto o meu contributo, naturalmente, quer dizer, eu não vivi o período, olho para o período, acho eu, como a minha geração olha, com muito romantismo, não é? Exacerbando provavelmente os aspectos positivos e não valorizando tanto os aspectos mais contraditórios que seguramente terá havido. A primeira ideia que eu gostava de pôr em cima da mesa à volta disto, da importância de celebrar o PREC e de celebrar como o estão a fazer, não é? Viva o PREC, não é? Logo assumindo um carinho muito grande por este período histórico, é que a direita esforça-se, a direita e os setores da burguesia também, os grandes partidos do Bloco Central, também às vezes alguma esquerda institucional, de colocar o PREC como um momento de extravasão, de erupção no sentido irracional, irrealista, no sentido radical, sem consequência. E se nós pensarmos bem, na verdade, o nosso radicalismo é bastante mais realista do que a acusação que nos é feita. A burguesia, ao contrário, tem um realismo muito mais radical, não é? Como se viu nos anos a seguir ao PREC, do que propriamente era o nosso radicalismo. O nosso radicalismo não, ao contrário, parece-me que era bastante mais realista, por mais que ele seja sistematicamente colocado num campo quase do delírio revolucionário, da excitação coletiva, da irracionalidade própria dos momentos de agitação social, como os que se viveram nessa altura. Portanto, quando as massas trabalhadoras avançavam para ocupar terras que estavam entregues ao Silvedo, o radical era o Silvedo, o radical era haver um país cheio de fome que tinha hectares e hectares e hectares por plantar, por produzir, guardados para serem reservas de caça dos senhores que mandavam no país, naturalmente, e que de alguma maneira continuaram a mandar a seguir. Quando os trabalhadores nas fábricas exigiam assemblearismo, havia uma cultura permanente de exercício democrático entre as decisões e a ação, onde era muito difícil para as organizações políticas esmagarem este processo. A expressão das pessoas foi sempre mais à frente, a sensação que dá, não é? É que a expressão das pessoas foi sempre mais à frente do que a consciência das organizações. Parece que as organizações andaram sempre a reboque da consciência coletiva nesse período, ao invés de serem, no fundo, catalisadores da vanguarda, que estava a transformar aquilo que era um golpe militar, não é? No 25 de Abril, numa revolução popular que durou esse ano e meio. No fundo, olho para o PREC como sendo o 25 de Abril a sério, não é? O 25 de Abril a valer, que durou esse ano e meio e que lançou as bases e as raízes mais profundas daquilo que é o próprio 25 de Abril. Basta vermos em países em que não houve este processo revolucionário, como Espanha, não é? Em que lhe chamam transição democrática, em que esta experiência coletiva, seja na frente da reforma agrária, seja na frente das fábricas, seja na vida urbana, seja na autoconstrução de casas. Eu sou de Coimbra, a Relvinha foi um bairro que nessa altura conseguiu fazer coisas incríveis com a ação das pessoas e pouco mais. Portanto, havia um ambiente muito, muito frutífero, muito fértil, a que a ação das pessoas desse frutos. As pessoas perceberam isso, não é? E foram muito generosas a lavrar essa terra do coletivismo, não é? Fosse lá em que frente elas se encontrassem. Mesmo convencido que se não fosse esse período ter sido de alguma maneira tão duradouro, não é? Na altura imagino eu que quem viu o processo ser derrotado em novembro ficou a achar que foi pouco tempo,
mas se pensarmos bem, não foi assim tão curto, com o processo revolucionário. Os processos revolucionários que a gente tem visto são derrotados em poucas semanas, poucos meses. Portanto, acabou por ser um processo revolucionário suficientemente longo para deixar essas tais raízes que se traduziram programaticamente. Se a gente vir os governos a seguir, por mais que tentassem domesticar o processo até à Constituinte, e os anos a seguir, não foram capazes de travar reivindicações que se aprofundaram nesse período. Que eu estou convencido que partido nenhum da burguesia se iria convencer a ceder ao movimento operário se não fosse essa força que esse movimento operário exprimia, potencializado pelas diferentes organizações, seguramente, cumpriram um papel que terá tido a sua importância, mas quer-me parecer que a grande mais-valia veio mesmo dessa sensação que foi deixada à solta, não é? Essa boa sensação que é deixada à solta nos períodos revolucionários, em que a ação coletiva das pessoas é transformadora e tem uma capacidade transformadora gigantesca, não é? Como herdeiro desse processo, só posso estar feliz, não é? É uma herança que a minha geração agradece. Eu nasci 4 anos depois do PREC, portanto, não tenho sequer memórias de infância disso, não é? Eu apanhei mesmo a ressaca dos anos 80, mas a sensação que dá é que estamos desde novembro, desde o fim do PREC em diante, num gigantesco movimento defensivo das conquistas que se acumularam durante aquele ano e meio, não é? Portanto, tivemos um ano e meio em que as pessoas estavam na vanguarda, estavam mobilizadas, havia as greves, as ocupações faziam caminho, desses processos saíam novos sujeitos sociais que foram intérpretes de um período incrível, quer dizer, está mais que felizmente bem documentado do ponto de vista documental, cinematográfico e tudo mais, e essa riqueza produzida coletivamente nesse ano e meio permitiu-nos estar até ver há 50 anos, há 50 anos, com parte de Abril ainda a salvo, não é? Sabemos que é pouco, sabemos que as diferentes vagas liberais arrasaram boa parte daquilo que foi o património de Abril, não é? Na esquerda, na qual a esquerda que celebra o PREC sabe há 48 anos que precisamos de outro PREC, precisamos de um PREC mais capaz de se consolidar, deixar raízes menos efêmeras, de maneira a que continuemos a proteger Abril e a evitar que o país mergulhe, como tantos outros países estão a mergulhar, de novo nas garras da extrema-direita, não é? Seja ela uma extrema-direita mais nacionalista, seja ela uma extrema-direita mais poliglota ou mais cosmopolita, não obstante o paradoxo, não há grande cosmopolitismo em nenhuma extrema-direita, mas para perceberem que estou a incluir aqui desde os liberais que facilmente se alinham com governos autoritários até aos neofascistas, não é? Portanto, eles são hoje uma nova ameaça e, nesse sentido, esta grande herança que é o PREC é possivelmente uma das melhores ferramentas que temos também para preparar estas novas gerações que agora enfrentam uma realidade que não é tão dispara assim do que aquilo que era há 50 anos atrás, no limiar de um terceiro conflito mundial, no limiar de uma série de países governados pela extrema-direita, num quadro em que o sistema financeiro age de forma praticamente intangível à sociedade, fazem o que querem, não é? Quer dizer, se virmos bem hoje a sociedade, temos hoje muitas boas razões para olhar para o PREC não só como um legado histórico, uma memória que devemos proteger, mas também como um programa de ação para o futuro. É um programa de ação que não se vai decalcar, evidentemente, tal como aconteceu há 50 anos ou há 48 anos, mas dá-nos pistas importantes sobre como, em situações desfavoráveis com o poder, que na altura ainda havia, não é? Estamos a falar de quase inexistência de Estado, não é? O PREC também cavalga esse vazio
esse bom vazio em que o Estado não trava os processos, pelo menos, não é? Mas numa fase inicial é essa a sensação que fica, e usar esse património como uma ferramenta de ação, chamemos-lhe assim. Eu sei que as condições subjetivas, as objetivas estão lá, mas subjetivas não. Temos uma grande crise organizativa na esquerda, nas várias esquerdas revolucionárias, um bocadinho por todo o mundo. O movimento social está assustado e, portanto, na defensiva, mas sabemos que as condições subjetivas mudam de um dia para o outro, e é importante que esta bagagem, não é? Que esta bagagem continue com um espaço reservado para aquilo que foi o ano e meio da nossa embriaguez, que tanto nos deu do ponto de vista coletivo. Das pessoas da tua geração, acho que tu és a única, do meu ponto de vista, que capta a verdadeira alma do PREC. Porque, no sentido em que o PREC não foi só uma sequência de acontecimentos, foi basicamente isso, mas esses acontecimentos só foram possíveis porque os intervenientes, as pessoas que protagonizaram aquilo que se passou, de repente, quase de repente, de um dia para o outro, do dia 25 para o dia 26 de abril, deram-se conta de que tinham poder, ou que podiam ter. E esse poder vinha, sabíamos perfeitamente que estávamos por baixo, éramos os dominados, mas percebemos que havia uma brecha. Não fomos nós os esclarecidos marxistas, não, a massa percebeu que não havia controle. Quando tu vês os polícias a fugir à frente de ti, tu sabes que o Estado está posto em causa, o seu aparelho repressivo não funciona. Quando vês os soldados a baixarem as armas e porem-se ao nosso lado, como filhos do povo, como nós os chamávamos, tu percebes que estás a atingir o âmago do poder, o poder que te domina. Então, a massa muitas vezes não consegue chegar a esta conclusão, mas há um sentimento difuso, uma energia que é coletiva e que se apoia no coletivo para nos dar a mensagem secreta de podemos ir mais à frente, podemos avançar mais um pouco. E à medida que íamos avançando e que íamos ousando mais, íamos percebendo melhor como estava frágil esse poder que nos dominava. Então, acho que isso foi um passo mágico que passou entre as pessoas, na mentalidade coletiva, que não foi formulada desta maneira, e se calhar não foi formulada, mas que nos dava a energia para nos levantarmos de manhã e queremos saber o que é que há hoje para fazer. Em vez de irmos a correr para o trabalho, como era costume, sabíamos que havia tarefas sociais e políticas à nossa espera. E havia a concentração tal, e havia a manifestação, e havia a ocupação, e havia que tínhamos que ir falar com não sei quem, e toda a gente estava, uma massa muito grande do povo estava empenhada nesses trabalhos. Trabalhos esses que tinham efeitos imediatos. Sei lá, se eu vivia numa barraca, eu sabia que podia ter uma casa como deve ser. Se o meu patrão não me pagava o salário a tempo e horas, eu sabia que podia entrar em greve sem ir parar à PIDE. Tudo isto deu um impulso à capacidade e à energia de luta que não tem paralelo nos dias de hoje. Hoje tu não consegues mobilizar ninguém desta maneira. Então, aquilo que se chama um processo revolucionário, que não foi uma revolução, é preciso dizer, foi um processo revolucionário que podia ter sido idealmente uma revolução, mas não foi. Esse processo revolucionário é uma situação de exceção na vida cotidiana do povo que tu caracterizaste muito bem. Sim, é uma exaltação coletiva, é uma alucinação, é uma idealização de que nós podemos. Nós somos capazes, nós conseguimos vencer. E toda essa
cadeia de acontecimentos que comprovavam esta ideia de base, de fundo, confirmava todos os dias que sim, que era preciso continuar o processo. Acho que tu tocas aí num fator central, que é o imediatismo da ação, não é? A vossa ação traduzia-se em algo concreto, a vossa, das pessoas que se dispunham a esse acordar proativo, não é? Em que a manifestação resultava de alguma coisa, tinha um conjunto de reivindicações, não se conseguiam todas, conseguiam-se algumas. Tentava-se ocupar as terras, não se ocupavam todos os hectares que se tentaram, mas ocuparam-se, consolidaram-se uma porcentagem muito significativa deles. Eu acho que as novas gerações não têm, vão frustrando as suas mobilizações. Eu acho que em algum momento todas as gerações se mobilizam por alguma coisa, mas o resultado dessas mobilizações é pouco mais que as regulações sociais que as pessoas fazem nas manifestações, que já é um bom património, que as pessoas, se não se conhecerem, também não conseguem fazer coisas em conjunto. Mas fica muito por aí. Os governos não têm pressão para ceder. Quer dizer, se nós pensarmos bem, mesmo neste último 10 anos, eu agradeço a generosidade de reveres em mim algum património do PREC, mas há mais pessoas na nossa geração que têm esse património, e elas nos últimos 10, 20 anos expressaram, desde a luta contra as propinas, à luta contra a guerra, à luta contra a precariedade, expressaram em variedíssimos momentos grandes mobilizações de rua. O que se passou foi que essas mobilizações de rua não decantaram nada, não decantaram, por um lado, vitórias concretas, do ponto de vista substantivo, foram sempre, as poucas vitórias que se conseguiram foram muito defensivas, foi a derrota do Tesudo, o imposto do Passos, foi o derrubo do Sócrates, foi, de alguma maneira, no que se lixa a Troika, parcialmente, de bloquear ali alguma legislação da Troika e pressionar o governo da Geringonça a seguir a reverter alguma dessa legislação, que praticamente não reverteu, mas pronto, fez. Mas não, tirando, e do ponto de vista organizativo também não, ou seja, não saiu, como saiu, por exemplo, em Espanha ou em França ou na Grécia, em que as organizações que faziam parte dos protestos estaminaram, pelo menos até certa altura, esses processos e, portanto, tornaram-se depois sujeitos políticos, o Podemos em Espanha, o Syriza também, de alguma maneira, na Grécia. Já sabemos que esses processos políticos depois também eles próprios deram uma mão cheia de nada, mas levaram pelo menos até às urnas este novo sujeito político. Em Portugal isso não aconteceu, a reconfiguração à esquerda tinha sido já feita pelo Bloco de Esquerda, bem ou mal, e não surgiu uma nova organização política capaz de juntar estas várias pessoas todas que têm o PREC como uma bagagem importante daquilo que é a sua identidade política, não lhes deu uma organização política, não é? Quer dizer, malogradamente, é um problema, eu acho que foi uma falha geracional, quer dizer, eu também assumo a minha cota parte de responsabilidade aí, eu próprio também não fui capaz de ajudar nesse processo. A verdade é que hoje estamos órfãos das duas coisas, estamos órfãos das mobilizações, que desapareceram, e continuamos órfãos da organização política, porque aquilo que temos, quer dizer, o Bloco hoje oferece uma resposta praticamente ao nível meramente institucional, o PC luta para se aguentar na frente sindical com uma política, diria que de baixa intensidade, e neste quadro o cenário não é o melhor. Não é o melhor porquê? Porque os setores da população que vão sentir mais o impacto da crise não vão estar politizados, não estando politizados estão muito mais sensíveis e muito mais vulneráveis aos discursos populistas, neofascistas, que os enganam com engodo, e eu não estou entre os mais otimistas. Eu sei que há uma frase boa sobre otimismo que aprendi com o Francisco Martins Rodrigues e contigo, Ana, e também contigo, José, que devemos guardar o pessimismo para tempos melhores, salvo erro era assim, e eu procuro fazer isso, mas de facto procurando fazer uma análise muito realista da situação política hoje. De facto uma situação política muito adversa para aquilo que são as ambições
dos herdeiros do PREC. Não sei se o próprio PREC não será um bom ponto de partida para quem reconhece estas duas falhas na transformação social. Não sei, quem sabe. Andamos já há tanto tempo à procura de quais é que são as linhas que unificam os setores mais combativos. Talvez o PREC seja um património que valha a pena salvaguardar para lá desta comemoração como um programa de ação que unifica, se calhar, pessoas com tradições diferentes tradições políticas, diferentes experiências militantes. Nos casos das novas gerações, praticamente só têm experiência movimentista, não têm grande experiência em partidos. Mas se calhar é um bom pretexto para o day after das comemorações. Olha, Renato, boa tarde. Tu foste, pelo menos, a imagem, ou outro responsável pela imagem, para mim, aparentemente, um dos projetos mais bem conseguidos a nível sindical, que foi o Sindicato de Estivadores, que me parece conjugou, embora com um nível organizativo bem conseguido, uma coisa que foi fugir ao controlo, digamos, que também havia um certo centralismo sindical que era um bocado anti-PREC. E parece-me que vocês conseguiram fazer o contrário, pelo menos durante uns tempos, que foi arrastar uma central, pelo menos, a acabar por vos dar, de algum modo, um apoio. Isso veio mais de uma forte tradição do sindicato, que penso que haverá sempre alguma nos estivadores, ou houve algum impulso ali que a situação criou na altura? As condições foram favoráveis, circunstancialmente, ou melhor, situações muito difíceis tornaram a situação favorável. Exatamente, por isso é que eu estava a comparar. Porque o Sindicato dos Estivadores é um sindicato independente, portanto não está ao abrigo de nenhuma das confederações. Nos anos 80, salvo erro, alguns setores não eram unificados, o setor portuário, em termos de representação sindical, acho que chegou a estar alguns ligados ao GT, mas sempre com grande margem de ação, não é? Portanto, é um setor que já é combativo há muitas gerações, bem antes seguramente de lá chegar para ajudar na comunicação. O que se procurou neste período foi inverter essa visão muito corporativa que tinham do setor para um conjunto de trabalhadores que também se ligaram aos outros movimentos. De resto, foi assim que eu os conheci, não é? A direção sindical do início de 2012 participou, quer das mobilizações da geração Arrasca, quer das mobilizações que se seguiram, da plataforma 15 de outubro, da que se lixa Troika, e depois também tiveram o ganho disso, não é? Porque, de facto, depois quando foram eles a lutar, conseguiram, de facto, uma frente muito ampla de apoio e alguns resultados muito interessantes em Setúbal, onde se conseguiram consolidar algumas contratações, mas onde atualmente o sindicato enfrenta, não vamos agora discutir o setor portuário, mas enfrenta batalhas grandes para levar a defesa dos seus postos de trabalho muito grandes, porque se tornou, de facto, o inimigo público número 1 do campo sindical. Aliás, o António Costa disse isso na sequência da greve de Setúbal, que foi que de alguma maneira regozijava pelo fim do conflito, mas que tinha a dizer que sindicatos como o CIL estavam na mira do governo, não é? Porque é um grau de combatividade que de facto se traduz em resultados e que o governo, a par dos patrões que injetam milhões de várias maneiras no orçamento de Estado, seja por via do investimento em infraestrutura, seja de outras maneiras, não estão dispostos a que faça a escola. Eu espero que eles se enganem, que faça a escola, que mais sindicatos reproduzam a experiência que o CIL reproduziu nos últimos anos, porque acho que de facto ficou ali demonstrado que há um caminho para sair do derrotismo sistemático, não é? Há um caminho para voltar a falar, a disseminar essa poesia que Ana Barradas falava, que é tão potenciadora. Porque de repente tinhas homens em Setúbal que eram contratados ao dia há 20 anos, 2 vezes por dia,
e que se sentiam com tanta força que estavam capazes de mudar o Porto, de mudar a cidade, de mudar o país. Portanto, de facto, aqui a luta social, quando é dirigida não é radicalismo, é com capacidade de ir ao fundo dos problemas e de mudar a vida das pessoas, torna-se uma avalanche muito difícil, quer aos patrões, quer aos governos, de travar. O que é que eles vão fazer? Vão reprimir as pessoas indefinidamente? Vão pôr toda a gente no desemprego? Vão deixar as unidades de produção sem trabalhar? Não vão. Portanto, os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores especializados, não é? Isto vale para os estivadores e vale para quase. Eu sei que esta é uma expressão que a burguesia gosta muito de usar para depauperar outro tipo de trabalhadores que também têm algum grau de especialização. Mas quando as unidades de trabalho, ou por via da especialização, ou por via da unidade de todos, eles não têm como substituir os trabalhadores, não conseguem fazer em variadíssimos setores. Os motoristas de cargas perigosas conseguiram um contrato coletivo de trabalho muitíssimo superior àquele que tinham antes da greve, que levaram há 2 anos, 3 anos, pouco antes também da pandemia. Os estivadores também conseguiram melhorar as suas condições, em Setúbal, na Madeira, por arrasto e com medo que o sindicato crescesse a outros portos. Os outros portos também, mesmo sem a presença sequer do sindicato, aumentaram as condições sem que ninguém sequer... Sem que houvesse processos de luta necessários para que eles aumentassem essas condições, fizeram de forma preventiva, e essa capacidade de se articular com diferentes sindicatos, com diferentes tradições, é muito importante. Seria também importante que isso acontecesse para a comemoração do PREC. Claro que aqui é mais difícil porque a visão histórica sobre o assunto não é linear para todas as organizações políticas e sindicais, e sociais também, mas podia ser um mote para dialogar entre todos, não é? Como é que isso podia ser feito, Renato? Não sei, na sequência das comemorações, ou ao pretexto também das próprias comemorações. No início da conversa, o José Barata disse que havia também inicialmente a intenção de ir para o terreno. Pode ser um bom mote. O que é que do PREC guardamos para o futuro, não é? Quem é que está disposto a levar o PREC para o futuro, afinal? E como é que o está disposto a levar para o futuro? Recuperar algum assemblearismo, fazer perceber, quer aos sindicatos, quer às suas bases, de que se forem assembleários, se convocarem mais vezes as suas bases, as direções sindicais ganham mais força na mesa das negociações, do que se deixarem isolar e deixarem de exercitar essa democracia horizontal com quem representam. Os estudantes, que têm estado estranhamente silenciosos há demasiado tempo. Tem que haver aqui fagulhas que a gente consiga reacender a pretexto do PREC e a pretexto do que é a memória do PREC. Acho que fazia sentido pensarmos uma ida à Universidade de Coimbra, outra à Universidade de Porto e Lisboa, pelo menos estas 3. Se calhar faz algum sentido ver quem no movimento social, sindical, está a fazer coisas e disposto a fazer coisas e levar o debate do PREC para essas organizações, fazê-los entender que eles próprios hoje se lutam, em boa medida lutam pelas conquistas que o PREC consolidou, e esperar que essa dialética com as pessoas e com as organizações ajude a reativar alguns processos. Acho que pode ser um caminho. Pegando nisto, a mim parece-me que há um corte, portanto, uma ausência de memória entre as novas gerações, aquelas que nasceram ou que começaram a pensar como pessoas e a ter consciência social depois depois de novembro, do 25 de novembro, e a geração anterior. E eu acho que o problema está um bocado nesse corte, não é? Hoje, a gente nota uma grande disponibilidade da juventude, dos jovens, a empenharem-se socialmente, seja na luta pelas igualdades de direitos disto e daquilo, contra o racismo, pela democracia. Há uma série de coisas que elas se empenham. Nota-se também, embora menos,
porque as condições também são outras, que mesmo a nível das juventudes mais novas que trabalham, há uma grande desilusão com o movimento operário, com os seus sindicatos, em resultado da forma como o sindicalismo é visto de há décadas para cá, que não rompe com determinados limites e que tem uma atitude de que não traduz resultados palpáveis no sentido de melhorar as suas condições de vida. Portanto, acho que para estas novas gerações, para as pessoas que sentem isso, portanto, aquilo que lhes é oferecido é lutar dentro daquilo que o sistema, que o Estado permite, que a legislação, que as leis da República permitem, nunca ir para além disso. E isso, esta ideia é uma vitória da burguesia, porque ela entrou profundamente dentro das camadas mais jovens, que depois, que depois passam a adultas, e que desde os anos 80 até hoje elas têm aprofundado. Hoje vemos muita da juventude em entrevistas e não sei o quê, acham bem o 25 de Abril, mas do 25 de Abril não tem memória nenhuma, a não ser de democratização, aderimos à União Europeia, isso foi muito bom e, portanto, estamos muito felizes por estar na União Europeia. Basicamente é isto, a liberdade, a democracia, há que aprofundar a democracia. Mas qualquer outra ideia que ponha em causa este sistema, este tipo de valores, e que lhes dê uma perspectiva de que era aquela anterior ao 25 de novembro, aos anos 74, 75, de que é nós tomarmos as coisas nas nossas mãos, nós tomarmos o Estado na nossa mão, sermos nós a resolver os problemas, nós estamos nas tintas para a lei, para o poder, todas estas questões da subversão do capitalismo e do poder, essas questões hoje, estão ausentes da cabeça das pessoas. E mesmo quando não estão, são vistas assim como uma bizarria, uma coisa assim um bocado de lunáticos, de pessoas fora da realidade, ou então perdidas lá no tempo, ainda estão no século XIX, como agora é moda dizer-se, não é? Ficaram ali no século XIX por esses lados e não compreendem os tempos atuais. Eu acho que é este o problema. Passa um bocado por aqui, e é também a razão de ser deste Viva o PREC, que é o tentar trazer para o debate, dentro das nossas possibilidades, e queríamos levar isso tão longe quanto possível, resgatar essa memória, pô-la em cima da mesa, de forma a que as pessoas comecem a pensar de que as coisas até podem ser feitas de outra maneira. Houve uma altura em que as coisas não eram como são agora, em que havia, como usando o palavrão que agora está na moda, havia uma outra janela de oportunidade que podia transformar as coisas, que podia meter a sociedade de acordo com os interesses dos mais pobres, com os interesses dos de baixo. Eu acho que é este o problema. Esta é um bocado a razão de ser, é aquilo que nós nos propomos e aquilo é o nosso objetivo, no fundo é isto. Mas porque o problema, penso eu, o problema para esta falta de memória, ou a esta falta de memória é que, quanto a mim, pode explicar, portanto, todo este amorfismo, toda esta, portanto, deixa andar, a falta de entusiasmo e a dificuldade em das pessoas verem as lutas sociais para além daquilo que é a legalidade burguesa, a legalidade do capital. Penso que é isto, não sei se estás de acordo ou não. Estou completamente de acordo, tanto que tu vês que os processos mais mobilizadores foram aqueles que, pelo menos, foram para zonas cinzentas. Já não digo que foram para o campo da ilegalidade, porque eu acho que quando se luta com razão, a legalidade aqui é muito subjetiva, eu sei que também estás de acordo com isso, mas às vezes em que isso aconteceu, há bocado falámos dos estivadores em Setúbal, não é? Que atravessaram-se com os seus corpos na estrada onde iam ser substituídos por outros trabalhadores quando eles estavam em greve, não é? Mas como estavam despedidos, não, havia ali um cinzento, então, mas se estão despedidos, o patrão pode contratar porque não está a furar a greve.
evidentemente que eles é que eram as pessoas daqueles postos de trabalho, algumas delas, como eu vos disse, trabalhavam neles há 20 anos. Mas se pensarmos que o movimento anti-propinas, um dos seus últimos ascensos mais significativos foi quando o governo, na altura de Santana Durão Barroso, transferiram para as instituições a responsabilidade de fixar as propinas, mas também com o governo do PS pelo meio que manteve essa lógica, e como eram os senados das universidades a votar as propinas, bastava que os estudantes impedissem a realização dessas reuniões, e durante anos se manteve uma situação onde não havia de facto propinas votadas em Coimbra e noutras universidades. Coimbra foi quem aguentou mais essa forma de luta, nas outras universidades durante pelo menos 1 ano e meio conseguiram. Nós, durante 3, 4 anos, não houve pagamento de propinas, e no final dos cursos, boa parte dos alunos que levaram até às últimas consequências esse processo não tiveram que pagar esses anos, não é? Tiveram uma amnistia da universidade relativamente a esses anos. Mas se pensarmos bem, mesmo agora as lutas do ambiente, aquelas que mais mobilizam os jovens são aquelas que de facto se dispõem, que os miúdos vão, atacam os sítios onde estão a ponderar a extrair o lítio e onde as pessoas têm ido para lá e mobilizam-se e têm deixado de alguma maneira o secretário de Estado de Galamba um bocadinho sem saber o que fazer, porque nenhuma terra quer ter no seu próprio terreno as consequências de uma exploração de lítio. Portanto, é fácil que também mobilizar pessoas até sem grande consciência política de algumas dessas populações para posições muito interessantes de luta, porque não querem, de facto, as consequências deste capitalismo louco na porta do seu quintal. Eu acho que é muito por aí, eu estou de acordo, acho que é recuperar um cardápio de métodos que a burguesia foi arrumando um atrás do outro, recuperá-los primeiro na memória, que é o que nos permite, e em cada momento de luta em que seja possível debater as ferramentas de luta, propor aos trabalhadores e ao movimento social a recuperação desses métodos, porque são de facto métodos que dão resultado, que dando resultado as mobilizações seguintes multiplicam-se e começa a tal fogueira que a gente quer ver arder de entusiasmo, mas de um entusiasmo proativo, não é este entusiasmo que hoje temos visto, não é? Que as pessoas atualizam uma foto do Facebook com uma bandeira, seja lá qual for a causa da bandeira de turno, fazem 3 posts emocionados e já acham que deram o seu contributo, divulgam uma petição e pronto, o seu contributo coletivo limita-se a isso. E se às vezes vai um bocadinho mais, também a coisa é muito autopromocional e os olhos pouco postos naquilo que se pode fazer em conjunto para mudar aquilo que se quer mudar na sociedade. Não é? Vejamos, nós nos últimos 10 anos a banca, quer dizer, ninguém acredita na banca. Não é? Qualquer vox pop em qualquer cidade deste país, à porta de fábricas ou de transportes públicos, perguntando às pessoas, confia as chaves do seu carro, ou as chaves da sua casa, ou a guarda do seu filho a um banqueiro. Ninguém confia num banqueiro. E o que é que se fez para capitalizar essa desconfiança? Não se fez nada, não é? O pessoal grita uma palavra de ordem ou outra à volta da corrupção, muito sem ideologia, muito podia ser gritada por uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita. Sim, senhora, quem roubou deve ir preso, mas não se aumentou a consciência anticapitalista sobre a dimensão endémica que tem o sistema financeiro do sistema em que vivemos, não é? Não se apontou o dedo para as transferências, não se foi atrás do dinheiro, não é? Diz-se muito no setor portuário que a gente quer perceber onde é que está a marasca, ir atrás do dinheiro. E no caso dos bancários ninguém foi atrás do dinheiro, quer dizer, foram atrás do dinheiro de 2 ou 3 que abusaram da festa, da farra, mas não, alguém sabe hoje quem é que tem sido os grandes financiadores do PS e PSD? Alguém de facto viu por que razão a banca pôde fazer o que fez nos últimos 10 anos? Não, ficámos pelo éter, as organizações políticas ficaram satisfeitas com 2 ou 3 brilharetes nas audições parlamentares
e colocaram as fichas todas numa geringonça cujo resultado foi trágico, do meu ponto de vista, para a esquerda, trágico porque politicamente nos deu muito pouco, e trágico porque, ainda por cima, agora a direita mais encarniçada diz que a esquerda teve no poder, quando a esquerda nenhuma teve no poder, não é? Ainda temos que pagar o ónus de uma governação liberal como tendo sido percepcionada como sendo um governo de esquerda. Há uma coisa que passa nestas coisas, passa sempre por uma consciência de classe, ao fim e ao cabo. Por exemplo, numa luta como a dos estudantes, que tiveste bastante envolvido nela, passava para dentro da luta que havia ali realmente uma questão também classista, porque é disso que as propinas ao fim e ao cabo vêm acentuar, ou era mais um movimento estudantil conjunto, um bocado por arrasto da altura? Tinha uma componente classista forte, por isso que tu falas, que é aquilo. Houve no primeiro ano em que de facto a reitoria conseguiu aplicar as propinas, houve perto de 2.000 estudantes que congelaram a sua propina por incapacidade de a passar a pagar. Portanto, a universidade não exigiu os retroativos, mas exigiu a partir de certa altura que quem quisesse continuar inscrito tinha que passar a pagar. E só nesse ano, em que no fundo estamos a falar de uma prestação anual, foram cerca de 2.000 estudantes que se dirigiram aos serviços gerais da Universidade de Coimbra para suspender a matrícula. Não é? Portanto, eram esses 2.000 estudantes, lá do censo, claro que não tiveram sempre 2.000 estudantes mobilizados, mas era significativamente esse universo que estava disposto a lutar, e que foi esse universo que ocupou senados, foi esse universo que encheu assembleias de estudantes, foi esse universo que, de resto, quando as organizações políticas todas propunham mais do que já se tinha feito, as propostas, essa, por exemplo, da invasão do Senado, que veio do ambiente mais das repúblicas, mais influenciado também por estudantes mais precários, levou isso a votos em ampla minoria organizativa, e que depois ganhava as assembleias com 2/3 dos votos, não é? Portanto, esses 2/3 de votos que permitiram a aprovação de formas de luta mais combativas foram votadas, eu estou convencido disso, esmagadoramente por alunos cujo pagamento de propinas era o pêndulo sobre continuar a estudar ou proletarizar sem acabar o curso, e de resto isso aconteceu só nesse ano, perto de 2.000 estudantes. Eu depois perdi contacto com o movimento estudantil, também acabei o meu curso, mas fazendo as contas aos anos seguintes, a quem terá deixado de estudar por uma questão de valor financeiro, temos que ver que não é só as propinas, não é? Tudo custo associado, era muito significativo. Hoje em dia as universidades também foram alvo de uma espécie de apartheid social, não é? Em que quem não tem já dinheiro já nem sequer se põe a gastar dinheiro às famílias, acaba os liceus e vai ou fazer um curso profissional ou entra diretamente no mercado de trabalho com as ferramentas que tem. E a universidade tornou-se ela própria, eu acho que essa é uma das razões pela qual ela se mobiliza pouco, tornou-se muito elitizada. E os setores intermédios que ainda lá chegam no muitíssimo pressionados pelas famílias a acabarem os cursos no mais curto espaço de tempo possível, em que, portanto, os estudantes não têm grande margem para trocar uma noite de estudo por uma noite numa assembleia de estudantes ou por aí fora, não é? Portanto, estão muito pressionados a acabar os seus cursos e a tratarem de vidinha o mais rápido possível. Durante o PREC, sempre que havia lutas que iam para além daquilo que seria a ordem estabelecida naquela altura, era geralmente apelidada diria-se que era dirigida por provocadores e que essas lutas estavam a fazer o serviço da reação, o jogo da reação. Hoje, e a experiência dos portuários, dos estivadores, dos coletes amarelos, por exemplo, também quando as lutas saem fora
daquilo, da quadratura normal, a que também diz que hoje já não estão ao serviço da reação, mas são dirigidas pela extrema-direita, que são os fascistas que estão a dirigir aquilo e que, portanto, a esquerda e quem não tiver esquerda, os democratas, se devem todos unir e condenar esses movimentos e destruí-los. Quer dizer, isso foi um discurso corrente com os coletes amarelos, foi um discurso recorrente, lembra-me eu, quando foi tanto das lutas da estiva, não? Esse é um anátema que tu vês, não é só cá, vês em todo lado. Aliás, os coletes amarelos é em França, né? É um bom exemplo de como se perpetua essa metodologia de estigmatização, não é? É evidente que a extrema-direita hoje existe em alguns países e é preciso estar atento a perceber até que ponto é que estão ou não presentes, ou que para lá de presentes se dirigem ou não, como é que se isola a extrema-direita, a criação de uma cintura de higiene à volta das ideias de extrema-direita é importante que se leve para o movimento. Agora, pensarmos que as grandes mobilizações todas eram mobilizações nazis é um atestado de inimputabilidade às pessoas que encheram as ruas, não é? Quer dizer, eu sei que isso foi feito, que é feito, quando não é com a extrema-direita é com provocadores da polícia, se tem infiltrados, houve ali alguém esticou um bocadinho mais a corda, já eram infiltrados, não é? E isso aconteceu em várias das primaveras árabes, entre aspas, nem todas foram árabes. Aconteceu cada vez que os processos de luta são muito contraditórios, sem haver organizações de esquerda, eles estão politicamente sujeitos a todas as influências. A verdade é que a esquerda que nos interessa está disposta a sujar as mãos e ir disputar esses movimentos, ou mais rapidamente a extrema-direita tomar conta deles, porque eles estão muito organizados e muito atentos a todo lado onde podem entrar. Em França eles acabaram mesmo, a CGT, em boa hora, percebeu que não podia ignorar aquele movimento e acabou por se juntar, e apesar de não ser uma central que eu acho incrível de todos os pontos de vista, acho que foi muito importante para garantir que os coletes amarelos não se mantinham no campo progressista, não é? Como eu acho que se manteram em França. Agora acho que essa disputa se vai dar. Se ela até aqui era muito estigmatizada, era só para estigmatizar, ela hoje é real, porque a extrema-direita é real e é feita por pessoas que estão em diferentes setores da sociedade, não é? Portanto, eles vão aparecer nas assembleias de estudantes, eles vão aparecer nas assembleias de trabalhadores, eles vão aparecer onde quer que existem, com a expressão que existem. Depois, se estiverem contraditório, como nós estamos certos da nossa razão, achamos que temos mais ferramentas para convencer os trabalhadores de ideias progressistas e humanistas. Se nós não estivermos lá para fazer a defesa dessas ideias, ou se ninguém estiver lá a fazer a defesa dessas ideias, pois facilmente o desespero vai transformar-se em raiva e os trabalhadores vão conspirar contra si próprios, porque é isso que fazem cada vez que confiam na extrema-direita, é confiar em quem vai, na primeira oportunidade, conspirar contra os próprios direitos dos trabalhadores. Agora, é verdade que a extrema-direita é hoje uma ameaça nos diferentes níveis da sociedade, quer dizer, nós vemos hoje professores de liceu que abertamente defendem o Chega, em que se vêem não só nas listas de candidatos, mas se conversarmos com os nossos filhos, a miúde, já vão defendendo umas ideias nas escolas, aparecem seguramente nos sindicatos, apareceram seguramente no movimento social. Lembro-vos que no 12 de março, na geração Arrasca, também tentaram participar, no 15 de março tentaram participar, foram expulsos pelas pessoas, e o combate é feito ombro a ombro, como tem que ser, para os expulsar daquilo que são os espaços onde nós entendemos que se está a disputa pelo futuro. E é esse combate também sem medos que devemos fazer com a extrema-direita e não este. Quer dizer, eu ontem fiquei horripilado, estava a ver um debate de um tipo do Chega no Parlamento ao lado de um deputado de esquerda, os dois ali a debaterem alegremente como se fosse uma tertúlia sobre a governação. Quer dizer,
quando o Tribunal Constitucional, quando a esquerda parlamentar se torna ela própria um elemento normalizador da extrema-direita, estamos a léguas de estar preparados para o que nos espera, mas temos que dar a melhor resposta possível. Acho que, para recuperarmos aqui um bocadinho o PREC, não é? Que a gente tem sempre esta tendência a ir para o contemporâneo, o PREC pode ser bem essa bagagem da memória, não é? Porque, objetivamente, o 25 de Abril foi um dia. Foi um dia muito importante da nossa história, mas foi um dia. Em um dia não conquistámos nada. Em um dia metemos meia dúzia de pitos com medo, as guerras coloniais continuaram, os presos políticos só foram libertados bem depois. Naquele dia abriu-se uma porta e o que fez a diferença foi a quantidade de pessoas que passaram por essa porta. E isso mede-se no ano e meio em que durou o PREC. Foi esse mar de gente que saiu das casas, das fábricas, dos campos e disse: agora é a minha vez. Agora é a minha vez. É esta noção é a nossa vez, não é? É a minha, esta dimensão, mas também coletiva do é a nossa vez. E é esse clique que é preciso recuperar para as novas gerações. É perguntar-lhes: mas vocês não querem ver? Querem viver, passar por aqui sem vez? Sem identidade coletiva, sem legado, sem transformar em nada à vossa volta, a não ser a vossa esfera meramente individual. E eu acho que se essa memória for recuperada, nos momentos em que a realidade lhes dê, ainda mais porque a vida está a ficar mais difícil, eu acho que as pessoas vão paulatinamente, quero acreditar nisso, não é? A história tem demonstrado que isso é assim, vão ensaiar de novo esses métodos que tanto nos deram neste ano e meio de poesia revolucionária que vivemos a seguir ao 25 de Abril.